meus amores. Peço licença a vocês para tirar a minha máscara. Deixa eu dobrar aqui e guardar no meu bolso, tá? É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, né? E nós estamos aqui, meu nome é professora Maíra Santos e estamos no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. Vocês podem nos acompanhar no portal, no canal do YouTube, ok? Inscrevam-se, compartilhe, curta as nossas aulas em rede. Vamos lá? Neste dia nós vamos, como competências, né, reconhecer as funções dos adjetivos na construção dos sentidos dos textos. Vamos dar continuidade ao que já vimos na aula anterior. Como habilidades, analisar as flexões do grau dos adjetivos. Hoje é o dia de estudar o grau dos adjetivos. Vocês irão também inferir os sentidos que os adjetivos assumem no texto, identificar os substantivos e empregar as flexões do grau dos adjetivos para caracterizá-los. Então, aula de hoje, flexão do grau dos adjetivos. Vamos lá? Na construção do texto, nós temos aqui, como sempre, já é de praxe, um texto maravilhoso para a gente poder degustá-lo neste dia. O vento e o sol. Quando a gente percebe esse título, o que é que vem na nossa mente? Vamos lá. Eu e vocês agora e o texto. Essa união aqui entre nós, fantástica. Vamos lá. Leia o texto. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Aquele que fizer o homem tirar o casaco será considerado o mais forte. Você começa, vento, e se retirou atrás de uma nuvem. O vento furiosamente começou a soprar tão forte quanto possível sobre o velho homem. Mas quanto mais ele soprava, mais o homem rolava-se no casaco. Em desespero, o vento reconheceu que deveria desistir. Então o sol apareceu e brilhou com todo o seu esplendor. O homem que antes se protegia do vento frio começou a sentir muito calor e logo retirou o casaco. Então, nós temos aqui uma fábula de Esopo, um texto narrativo e vamos degustá-lo agora. Palavras no contexto. Por que o sol e o vento estavam disputando entre si? Vamos lá? Por quê? Olha, porque eles queriam saber qual dos dois, né, era mais forte. Agora, um segundo. Qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco? Vamos ver qual foi? Foi o sol. O sol conseguiu fazer com que o homem tirasse o casaco. E ali nós temos como 2, mas percebam que é 3, tá bom? Vamos retificar como 3. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? O vento se retirou. E quarto, na frase, o sol é mais forte que o vento, o grau do adjetivo. Letra A, comparativo de igualdade. Letra B, comparativo de inferioridade. C, comparativo de superioridade. Ou D, superlativo. Como assim, professora? A resposta é letra C, comparativo de superioridade. Eu ainda não descobri, eu ainda não estudei esse assunto. Opa, muito bem, aí é o ponto que eu queria chegar. Aqui é apenas uma atividade, nós vamos agora aprofundar e vocês vão aprender a reconhecer, a identificar o grau do adjetivo. Já temos o conceito de adjetivo, não é isso? Lembram? Nas aulas anteriores, então vamos lá. Flexão, também já falei para vocês o significado de flexão. E a aula de hoje, grau do adjetivo, que também estava lá na aula anterior falando sobre o aumentativo e o diminutivo. A flexão do grau do adjetivo, conceituando agora, está relacionada, né, à manifestação das formas comparativa de superioridade e inferioridade ou de igualdade e também na forma superlativa absoluta ou relativa. Então, já temos aqui, ó, ampliando o horizonte de conhecimento, o conceito da forma comparativa e superlativa do grau. Vamos lá, como é que funciona isso, professora? Qual é a função?
o grau, né, comparativo de superioridade, exemplificando aqui, nós temos Laura é mais estudiosa que trabalhadora. Observem que nós temos aí a palavrinha mais e o que. Então, isso quer dizer o quê? Que Laura é mais, uma condição superior, né, de estudar, né, estudiosa, do que trabalhar, que no caso, trabalhadora. Então, nós temos os adjetivos estudiosa e trabalhadora. Então, uma relação de superioridade. Já com relação à inferioridade, nós vamos perceber o seguinte, que Laura é menos estudiosa que trabalhadora. Percebam a diferença da superioridade para a inferioridade. Enquanto Laura era mais estudiosa que trabalhadora, agora na inferioridade nós vamos perceber que Laura é menos estudiosa que trabalhadora. Agora eu quero que vocês observem um detalhezinho com relação à superioridade. Olha, é comum, dentro do nosso dia a dia, falarmos, né, escrevermos algumas palavrinhas, algumas frases da seguinte maneira, como o exemplo que nós temos aqui. Gabriel é mais bom que Fábio. Outras pessoas também falam, Gabriel é mais ruim que Fábio. Gabriel é mais mal que Fábio. Gabriel é mais grande que Fábio. Gabriel é mais pequeno que Fábio. Mas não pode. Tenham cuidado, porque a estrutura da frase não é construída dessa maneira. O que é que a gente vai usar? Melhor, pior, maior e menor. Vamos aqui ressignificar, então. Gabriel é melhor que Fábio. Gabriel é pior que Fábio. Gabriel é pior que Fábio, no caso de mal, né? Mal e ruim. Gabriel é maior que Fábio e Gabriel é menor que Fábio. Estão entendendo? Muito bem, eu creio que vocês não vão errar mais. Estamos falando de grau comparativo de superioridade. E agora nós vamos ver o grau comparativo de igualdade. Já falamos superioridade, já falamos inferioridade, e agora vamos, né, equiparar com a igualdade. Então, quando falamos Laura é tão estudiosa quanto trabalhadora, nós temos dois adjetivos, estudiosa e trabalhadora. Qual é o diferencial aí? O emprego do tão e o emprego do quanto, para equiparar, situação de igualdade, ok? Outro exemplo, Laura é tão estudiosa quanto Maria. Eu tenho tão e tenho quanto, do mesmo jeito. Então, o primeiro fizemos a análise em cima de dois adjetivos. Já o segundo nós fizemos em cima do adjetivo e em cima também do substantivo. Então, o tão e o quanto são características marcantes da igualdade. Já o superlativo, nós vamos perceber que existem dois tipos, o absoluto sintético e o absoluto analítico. Exemplificando aí, nós temos no primeiro, Laura é inteligentíssima. Percebam que nós temos a união aí, ó, do adjetivo mais o sufixo. Então, o adjetivo é o inteligente e o sufixo íssima, tá bom? Já o absoluto analítico, nós vamos ter como exemplo aí, Laura é muito inteligente. O que é que aconteceu aqui? O advérbio muito de intensidade se uniu ao adjetivo. Então, muito inteligente. Absoluto analítico, ok? Então, eu posso trocar Laura é e colocar outro adjetivo absoluto sintético. Então, pode ser Laura é elegantíssima, né? Ou aqui, Laura é muito elegante, como exemplo, tudo bem? Já o superlativo relativo, né? Nós vamos ter aqui, Luiz é o garoto mais forte do bairro. Percebam que é o mais forte do bairro, de superioridade. E nós temos aqui embaixo, né? Laura é a garota mais inteligente da escola. Laura é a garota mais inteligente. Então, mais o tempo todo. Superlativo relativo de inferioridade já é o contrário. José é o funcionário menos produtivo da empresa. Enquanto aqui do outro lado, percebam que Bruna é a funcionária menos faltosa da empresa. Então, esse menos, ele vai dar conta da superlativo relativo de inferioridade, né? E nos dois contextos aqui que a gente pode assimilar com outros do nosso dia a dia.
Tudo bem até aqui? Então, flexão do grau tem a ver com comparativo e superlativo. Então, superlativo, quando o engrandecimento se refere a um conjunto, e o superlativo absoluto, quando se refere a apenas um substantivo. Nós temos dois exemplos aí, como relativo, dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo, o mais complexo. Já no superlativo absoluto, nós temos como exemplo, aquele livro é muito complexo, o muito complexo. Ok, meus amores? Tudo bem, vamos lá. Como desafio, para não deixar essa aula ir embora, tá bom? Onde você estiver, não importa, já falei para vocês em outros momentos. Nada é difícil quando a gente quer adquirir conhecimento. Como desafio, eu trouxe para vocês. Primeira questão, substitua a expressão grifada por outra que torne o grau comparativo mais elegante. Letra A. O seu comportamento é mais mal do que o do seu irmão. Como é que fica, então? Trocando mais mal. Letra B. Esta sala é mais pequena do que a outra. Vocês vão substituir o mais pequena. E a letra C. Este tecido é mais bom do que aquele. Segundo, pesquise o superlativo absoluto sintético. Íssimo, érrimo, ílimo. Dos seguintes adjetivos, tá bom? Vocês vão transformar daquela forma que estava lá, né? Feliz e a letra B, amigo. Ok, gente? Ok, então, muito obrigada pela presença de vocês. Então, vocês estão no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Então, curta lá, compartilhe, comente as nossas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar lá que eu tiro depois, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês neste dia, nesta aula. Obrigada. Beijão.